pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o do Casa Read, nosso canal de bate-papo literário, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conversar sobre uma leitura que eu finalizei agora esse mês. Eu já tinha separado ela desde o início de janeiro, mas janeiro, como eu já andei explicando aqui para vocês, foi um mês complicado para mim, então a gente finalizou agora em fevereiro, então a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Antes da gente começar, vou pedir para você não esquecer de deixar o seu curtir, porque ajuda a disseminar o canal, a gente produzir mais vídeos, a nosso vídeo chegar a mais pessoas, mais leitores. E se você não é inscrito, se inscreva para acompanhar aqui nossos bate-papos. A gente está começando agora em março nosso ano literário, Because I Read faz uma leitura conjunta todo mês. O último vídeo que eu postei aqui foi as opções que a gente vai ter aí. Eu coloquei 6 opções aí pra gente escolher uma para estar sendo a nossa leitura conjunta de março. Vamos participar, pessoal? Vamos lá, dá uma olhadinha no vídeo, comenta qual é o seu favorito, vem participar com a gente dessa experiência literária. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? E não esqueça de se inscrever no canal também. Então vamos lá, gente. De que livro a gente está falando aqui? A gente está falando do Retratos Londrinos, do Charles Dickens. Esse livro é bem pouco conhecido. Ele, aqui no Brasil, ele chegou essa edição aqui de 2003, se eu não me engano, da editora Record. Faz parte de uma coletânea chamada Grandes Traduções, né? Para quem nunca ouviu falar de Charles Dickens, que eu acho difícil, né? Pelo menos, mesmo quem não é leitor, pelo menos já ouviu falar de Charles Dickens. Charles Dickens foi um escritor da era vitoriana, tem uma obra muito extensa, grandes sucessos literários como David Copperfield, Viola Twist, Um Conto de Duas Cidades, A Pequena Dorothy, e por aí vai, gente, muitos sucessos. Mas quando eu, alguns anos atrás, ouvi falar desse trabalho aqui, eu fiquei muito curiosa, porque é um trabalho de não ficção do Dickens, né? Para quem não sabe, o Dickens começou a sua carreira, ele nasceu em 1812. Eu não vou me estender muito aqui sobre a biografia do Dickens, porque já tem outros vídeos aqui, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, os vídeos que a gente tem falando sobre os livros do Dickens. Eu sei que a gente com certeza tem Um Conto de Duas Cidades, acho que a gente também tem Tempos Difíceis aqui em vídeo, e com certeza a gente tem lá no nosso perfil do Instagram, que também vai estar aqui embaixo o link, minha primeira experiência com Dickens, que foi maravilhosa, que é um Cântico de Natal e Outras Histórias, uma edição linda da Martin Claret. Eu fiquei apaixonada, foi amor à primeira vista quando eu li aquele livro ali do Dickens. Então não deixe de conferir, de dar uma olhadinha lá nessas outras obras, o que a gente achou, né, dessas outras obras. Mas voltando aqui, eu fiquei muito interessada aqui nesse livro porque é um trabalho de não ficção. O Dickens começou a carreira dele como jornalista e esse livrinho aqui traz uma coletânea de crônicas, ensaios que ele fez entre 1833 e 1836, né? Esse foi o primeiro, na verdade, primeira publicação, livro publicado do Dickens. Logo depois, no mesmo ano, ele publicou esse outro livro aqui, que infelizmente não tem tradução para português, pelo menos eu não encontrei. Eu tenho essa edição aqui do Everyman's Library, se eu não me engano, que é The Pickwick Papers. Esse aqui foi o primeiro grande sucesso, foi um fenômeno, foi publicado em jornal, em capítulos, em episódios, e foi a primeira grande obra do Dickens publicada, né? Já é uma história de ficção, The Pickwick Papers. E a gente tem que cobrar, gente, das editoras essas traduções, porque a gente tem muita joia literária aí que não está traduzida ainda para o português, né? Então, voltando aqui aos nossos retratos londrinos, então é uma coletânea de ensaios que ele escreveu do quê? Já diz o nome, né? Ele fez umas, vamos dizer assim, ele pontuou algumas situações da vida de Londres. E aí a gente vai ter o livro dividido em 3 partes aqui. A gente vai ter, se não me engano, como é que é? Retratos da nossa paróquia, a outra parte é cenas e a outra parte é personagens, né? E ele foi publicado em 1876, como eu já disse. Eu acho que foi o único trabalho realmente assim mais de ensaios que ele fez. Eu achei na internet
um outro livro que também a gente só acha na estante virtual, que chama Retratos Ingleses. Mas são outros contos, não são esses trabalhos que estão aqui, não. Na verdade, eu acho que lá são contos, aqui são trabalhos mais jornalísticos mesmo, né? Então a gente vai ter aqui o que, Patrícia? A gente vai ter uma combinação de crônica, de reportagem, que ele vai falar de coisas que estavam acontecendo na época, ou simplesmente ele vai descrever uma cena, né? O amanhecer em Londres. Eu vou até ler um trechinho para vocês aí desse ensaio aí do amanhecer em Londres, desse artigo. Mas o que a gente vai conseguir aqui é um panorama do que era a Inglaterra na primeira metade do século XIX, né? Londres na primeira metade do século XIX, né? Ele vai pontuar personagens, pessoas, momentos, situação político-econômica, infraestrutura da cidade. Então, a gente consegue montar nessa cabeça, terminar aqui essa leitura, um panorama do que era a Londres naquela época, né? O que mais? A gente vai ter aqui, muito bacana, né? O que era um bairro famosíssimo de Londres, né? Covent Garden, né? E aí ele vai falar como era o mercado de Covent Garden. Ele vai falar sobre a área teatral de Londres naquela época, que era Drury Lane, não sei se é até hoje, mas ele vai falar sobre o parlamento. Ele vai levar a gente como se fosse uma visita guiada dentro do parlamento, dentro do Tribunal de Justiça. Ele vai acompanhar um julgamento, ele vai acompanhar testamentos, o pessoal pesquisando testamentos, inclusive porque ele começou o trabalho jornalístico dele dentro dessa área, fazendo reportagens sobre o parlamento, né? Então ele tinha muita intimidade, muita familiaridade com esse tipo com esse aspecto, né? Da vida de Londres na época, né? E o que mais? O que a gente vai ter aqui então, né? A gente vai ter aqui, eu fui assim, gente, eu tô acostumada com Dickens, né? Muito poético, com a linguagem muito floreada, né? Com digressões, né? Em relação a momentos, a comportamento humano, né? Uma análise crítica do momento sociopolítico. E aí, aqui a gente vai ter um Dickens diferente, a gente vai ter um Dickens mais seco, vamos dizer assim, mais objetivo, né? Porque na verdade são pequenas matérias, são reportagens, né? E aí então toda essa carga dramática, não estou dizendo que não vai ter, tá? Mas ela vai ficar bem diminuída aqui nessas reportagens. Ele vai mais extrair, né? Momentos mesmo da vida cotidiana. Vai ter todo um traço cômico aqui de situações. Tem um artigo engraçadíssimo, que lá na Inglaterra eles sempre gostaram, eles têm esse histórico de gostar de competições de remo, né, no Rio Thames e tudo, e nos diferentes rios que eles têm lá, né, e ele vai fazer uma reportagem engraçadíssima sobre a competição de remo que vai ter lá, e não vai ficar de fora, apesar em uma menor, assim, explorado de uma forma bem mais superficial, né, os sentimentos humanos, a inveja, a arrogância, né? O preconceito. A gente vai ter também aquele Dickens de uma forma bem mais menos intensa, vamos dizer assim, o Dickens dramático, né? Ele vai ter alguns contos aqui que me deram, contos não, vai ter alguns artigos aqui que me deram vontade de chorar, né? Um sobre a Casa de Penhores e uns outros 2 ou 3 aí, uma que se passa no hospital. E ali a gente tem vamos dizer assim, uma amostra, né, do Dickens que a gente está acostumado, aquele que pega as vicissitudes, como é que se fala? Perdi a palavra agora, né? Os dramas da vida cotidiana de cada um, doença, pobreza, e a gente vai ter um olharzinho desse Dickens aí, mas não vai ser, né, explorado, vamos dizer assim, essa parte. Então é uma linguagem bem mais seca, bem mais simples. Eu diria que isso aqui é um rascunho do que o Dickens vai desenvolver em sua obra mais pra frente.
Aqui a gente tem uma introdução, né, do Marcelo Hollenberg, que foi o tradutor aqui desse texto. E nessa introdução, abre aspas, ele fala assim: o Retratos Londrinos é uma espécie de antessala para a obra que viria a seguir. Assim como o jornalismo foi o laboratório que o autor encontrou para fazer suas experiências estéticas e literárias. E aí ele cita o Scrooge, ele cita Oliver Twist. Então foi nesses personagens do dia a dia que ele observou na vida de Londres que ele tirou material para as suas grandes obras, né? Eu gostei, achei interessante, mas eu vou confessar para vocês, alguns artigos aqui eu achei maçantes, sabe? Não me cativaram, vamos dizer assim, sabe? Eu li, ok. Eu acho assim que para as pessoas que viviam naquela época, eles faziam todo sentido, eles despertavam interesse. Mas para a gente ler hoje algumas coisas bem detalhadas sobre, né? Ele aprofundou um pouquinho em coisas do dia a dia, de infraestrutura, sabe? Que para mim não me chamou a atenção. Mas tem muita coisa aqui bastante interessante. Isso aqui me lembrou muito quando eu comecei a ler. Eu sou do tempo, eu sou antiguinha, né? Eu falo que eu sou vintage. Eu gostava muito de ler jornal quando eu era mais nova, né? Principalmente jornal de domingo, né? E eu tinha esse prazer de um domingo, quando eu estava de folga, pegar o jornal, sentar com o meu café, botar uma musiquinha de fundo e ler principalmente assim, a parte de crônicas, né? Sempre tive uma crônica na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, na época, né? Na época que eu lia jornal, hoje em dia eu não leio mais jornal. Tinha crônica assim do Luiz Fernando Veríssimo, tinha crônica do João Paulo Ribeiro, eu adorava. Então até uma amiga minha, a gente trocava essas crônicas assim, e eram sempre crônicas assim, irônicas, né? Trazendo sempre uma crítica social, uma crítica econômica, uma crítica política, mas muito gostosinhas de ler, né? Então isso me lembrou um pouco essa época aí, essas reportagens, essas crônicas que eu lia aí no jornal. Eu vou ler aqui para vocês 3 trechinhos, um de cada parte aqui dessa coletânea, para vocês entenderem aqui do que se trata. Gente, eu tô suando porque, para variar, muito calor aqui no Rio de Janeiro. Eu não quero ligar o ventilador mais forte para não ficar muito barulho aqui no nosso vídeo, né? Desculpem aí a aparência aqui brilhosa da pele. Mas vamos lá. Eu vou ler o primeiro trechinho aqui desse retrato da paróquia, da nossa paróquia. Que é o título é o seguinte: o cura, a velha senhora e o capitão reformado. Esse cura, pelo que eu entendi, é tipo o padre local, tá? Esse aqui foi publicado no Evening Chronicle em 19 de maio de 1835. Começamos nosso capítulo anterior falando do bedel de nossa paróquia, porque estávamos profundamente tocados pela importância e dignidade do seu trabalho. Agora começaremos esse pelo clérigo, né? Então é o padre. Nosso cura é um jovem cavaleiro de aparência cativante e modos fascinantes. Até um mês antes de sua estreia na paróquia, metade das senhoritas locais estavam melancólica e a outra metade desapontada com o amor. Nunca havíamos visto tantas mocinhas em nossa igreja num domingo, nem tantos rostinhos redondos de anjos exibindo o ar mais devotado do mundo perto dos mausoléus do corredor lateral. Ele devia ter cerca de 25 anos quando deixou nossas paroquianas maravilhadas pela primeira vez. Repartiu o cabelo ao meio, formando uma espécie de arco normando na testa, usava um anel com um brilhante da melhor qualidade no dedo anelar da mão esquerda, que sempre comprimia contra a face esquerda quando lia os sermões. E tinha uma voz profunda e sepulcral, estranhamente solene. Nosso novo cura recebia inúmeras visitas de mães zelosas, assim como inúmeros convites, os quais, para sermos justos, ele aceitava prontamente. Seus modos no púlpito já causavam uma boa impressão. Essa sensação aumentava 10 vezes mais quando ele aparecia em reuniões privadas. Os assentos mais próximos do altar ou do lugar destinado ao coro se tornaram valiosíssimos. Os lugares no corredor central eram super disputados, não havia dinheiro a preço que fizesse vagar um palmo que fosse na fileira de bancos da frente da galeria.
E mesmo aquelas pessoas que tinham lugares cativos, como as 3 senhoritas Brown, que mantinham um assento escondido atrás dos conselheiros, foram vistas em um domingo ocupando os bancos reservados para as pessoas de menos posses ao lado da mesa da comunhão. Elas estavam lá apenas esperando para ver o cura passar em direção à sacristia. E por aí vai, né? Um outro trecho agora que eu vou ler, que é o de cenas, né? Da parte de cenas. E o título é O Amanhecer nas Ruas, publicado no Evening Chronicle em 21 de julho de 1835. Em uma manhã de verão, a aparência das ruas de Londres, 1 hora antes do sol nascer, é ainda mais chocante para aqueles que têm a infelicidade de continuar a cata de prazer e um pouco menos para os que buscam trabalho, já que são eles que podem muito bem perceber a cena. Há um ar gelado e uma solitária desolação sobre essas ruas silenciosas. Ruas que estamos acostumados a ver superlotadas em outros horários do dia por uma gente ocupada e ansiosa. É surpreendente observar o dia começar, a vida fervilhar e o alvoroço instalar-se ao redor dos prédios trancados e emudecidos. E por aí ele vai, né? Aqui, na última parte, que é o último trecho que fala sobre personagens, eu vou ler aqui um pedacinho de Academia de Dança, publicado no Bell's Life em London, em 11 de outubro de 1835. De todas as academias de dança que já existiram, nunca houve nas redondezas outra mais popular do que a do Sr. Bill Smith, no King's Theatre. Não estava localizada em Spring Gardens, ou Newman Street, ou Berners Street, ou Gower Street, ou Charlotte Street, ou Percy Street, ou em qualquer outra das inúmeras ruas que devotaram longos anos a profissionais de todos os tipos, a depósitos e a casas de pensão. Não ficava no West End de forma alguma. Aproximava-se mais da zona leste de Londres, situada no bairro populoso e emergente de Gray's Inn Lane. Não se tratava de uma academia de dança cara. Pagar 4 shillings e 6 pence por trimestre é decididamente barato. Era um ambiente muito seleto, com um número limitado de apenas 75 alunos que pagava o trimestre adiantado. Havia uma mensalidade para as aulas comunitárias e outra para as aulas particulares, que ocupavam respectivamente um salão de baile e uma sala de estar. A família de Sr. Bill Smith estava sempre presente na sala de visitas e fazia parte das aulas da academia, o que quer dizer que um aluno particular do Sr. Bill Smith poderia usar sua sala de visitas para dançar e também podia dançar com qualquer pessoa de sua família. E quando já tinha se esfalfado bastante na sala de estar, assim passava a dançar com outros pares no salão de baile. E por aí vai, né? Então vocês sentiram que é uma leitura gostosinha de se fazer, né? Apesar de ter alguns, como eu falei, alguns momentos aqui que ele descreve acontecimentos, né? Algumas coisas não tão interessantes assim pra gente hoje, né? Mas é uma história muito gostosinha de ler. Foi muito bom, né? Foi acho assim, me deu uma base sólida um pouco de quem era o Dickens antes dos seus grandes sucessos, né? Infelizmente, o que eu tenho para falar para vocês agora não é boa notícia. Esse livro aqui não se acha hoje em lugar nenhum, né? Ele foi uma edição da editora Record, né? Como eu falei, da coleção Grandes Traduções. E aí tá o momento da gente cobrar aí, mandar, né, um direct aí no Instagram, né, no chat lá da editora Record, né, passar um e-mailzinho, cobrando esse tipo de publicação, né, que volte esse tipo de publicação. A tradução do The Pickwick Papers também, que foi o primeiro grande sucesso do Dickens, né. Nem esse livro aqui, eu vou falar pra vocês, eu botei ele assim na minha lista de desejos da Amazon, e todo dia, quando eu tenho um tempinho, eu vou lá dar uma passadinha, dou uma olhadinha pra ver se tem alguma coisa em promoção e tudo, e de repente, do nada, uns 2 anos atrás, ele apareceu lá, acho que foi tipo assim, R$35, né? Cara, eu peguei na hora, comprei. Quando eu comprei, voltei lá, já não tinha mais, era exemplar único, e eu achei que não ia chegar. Vocês não entendem a minha felicidade. Eu até postei no Instagram, no meu perfil do Instagram, né, do Because I Read, a minha felicidade quando eu vi que ele realmente chegou, porque hoje
nem assim na estante virtual você tá achando, em sebo, achei acho que em um sebo, dei uma olhadinha hoje antes de fazer o vídeo, eu dei uma olhadinha em um sebo, acho que tava R$200 uma edição usada, né? Uma pena, vamos cobrar aí das editoras, porque vale muito bem para quem ama Dickens, para quem gosta de romance vitoriano, ter essa base, né? Essa base do Dickens, assim, conhecer um pouco de quem foi o Dickens antes, né? O que o Dickens é capaz de fazer além de grandes romances. É isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar o seu curtir, de se inscrever no canal, de participar da nossa leitura conjunta. Eu vou deixar aqui o link da Amazon para os vídeos. Perdão, eu vou deixar aqui o link dos vídeos, como eu já falei, que a gente tem aqui sobre o Dickens, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.